Olá, eu desejo que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a este canal, caso você seja novo por aqui. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos algumas energias gerais para um coletivo de pessoas que pertencem ao primeiro raio da Grande Fraternidade Branca. O que traz para você o fato de você pertencer a este raio? Você tem qualidades muito intrínsecas no seu ser de fé, de poder e de proteção. Geralmente as pessoas que são nascidas no primeiro raio têm grande capacidade de liderança. Muitas pessoas podem sim exercer cargos de liderança na sociedade, especialmente cargos governamentais, mas se não é o seu caso, se você não exerce esse papel na sociedade, você já carrega dentro de si o dom nato de liderar. E o liderar para o bem, o liderar com diplomacia, liderar com o senso de poder, mas na capacidade de orientar as pessoas a também exercerem o seu próprio poder dentro da sua própria determinação, dentro da sua própria fé, da sua própria guiança. Ou seja, você tem nato no seu ser essas capacidades. Pertencer ao primeiro raio, então, significa que você tem o dom nato de liderar. O primeiro raio, ele é composto pelo Shohan El Moria. Esse é o Shohan do primeiro raio. E nós temos como proteção o Arcanjo Miguel. Então, hoje nessa leitura nós iremos ver uma energia geral, uma leitura, né? Assim como nós temos as leituras para os signos, nós podemos também pensar em energias para pessoas que se identificam aí, que têm o primeiro raio como raio de nascimento. Bom, outras características também. Quem pertence ao primeiro raio, o seu dia da semana é terça-feira e você pode se conectar com a pedra lápis lazuli. O chakra pertencente ao primeiro raio é o chakra da garganta. Então é isso. Vamos lá, vamos ver o que nós temos para vocês. Antes de iniciar, né? Eu gostaria de te deixar uma boa leitura. Que você tenha uma boa leitura. E eu gostaria de deixar o decreto. Você pode ficar à vontade para anotar esse decreto para você. E você também pode ficar à vontade para deixar nos comentários se for do seu desejo. Eu tenho um decreto aqui do primeiro raio que é o seguinte: eu sou a vontade de Deus protegendo, abençoando. Eu sou a vontade de Deus, todo medo dissipando. Eu sou a perfeição agindo. Eu sou a vitória conduzindo. Bom, este é o decreto do seu raio. Um dos, né? Porque nós temos vários. Lembrando também que o seu raio, né? Que é o primeiro, ele faz parte da chama trina. A chama trina é composta do raio da proteção, que é o primeiro raio, da iluminação, que é o segundo raio, e do amor divino, que é o terceiro raio. Ou seja, vocês, do primeiro raio, pertencem à chama trina. A chama trina. Cores azul, amarelo e rosa. Então vamos lá, vamos ver aí o que nós temos para vocês. O que essas pessoas estão vivendo no momento, enfim. Qual a mensagem para essas pessoas que pertencem ao primeiro raio e que se identificam? Lembrando que, por favor, tenha sabedoria para escutar a mensagem, pois é uma mensagem para o coletivo e ela não vai falar com todos. Aqui nós temos algumas energias gerais. Então vamos lá. Qual a mensagem para essas pessoas que se identificam com este vídeo, que pertencem ao primeiro raio? A musa. Visões do ego. E a Arca da Aliança. Aqui nós temos a Sangha Comunidade. Eu diria que eu me comunico com pessoas que pertencem ao primeiro raio aqui, que muitas de fato têm esse grande propósito de liderar um grupo. E a liderança, quando a gente pensa numa liderança, assim, de fato, a gente pode falar de algo grande, né, em termos que envolvem, de fato, uma comunidade, um grupo de pessoas. Estão aqui pessoas que têm esse propósito na vida, mas nós também podemos falar e pensar sobre uma liderança dentro da sua própria casa. São pessoas que têm esse dom nato de liderar num aspecto de direcionamento
por exemplo, da sua família, das pessoas que estão à sua volta. E o que acontece dentro desse senso de liderança? Aqui eu vejo que vocês vêm recebendo um chamado para, de alguma forma, revisitarem o que significa liderança para vocês. Principalmente quando a gente pensa, sabe aquela frase que é muito famosa assim? Você conhece uma pessoa quando ela tem o poder em suas mãos? Por quê? Porque ter o poder, especialmente diante de uma comunidade, diante de um local, né? Ser uma pessoa que é vista com um senso de liderança, de alguma forma você está ali para orientar alguém. E você está num local, muitas vezes as questões de liderança, os papéis de liderança, eles são hierarquizados, né? Ou seja, você se encontra em uma posição superior a demais pessoas. E isso, de alguma forma, quando a gente pensa no ego humano, isso mexe com o ego humano. Isso mexe com esse senso de hierarquia, esse senso de maioridade, de superioridade, que é exatamente o que nós temos, né? Então, aqui nós temos um profundo questionamento para você fazer, dentro desse aspecto seu de liderança. O que é liderar para você, em primeiro lugar? O que significa liderar para você? Como que você enxerga os papéis de hierarquia dentro da sociedade quando diz respeito à liderança? Porque nós temos, né? Nós temos hierarquias em diversos aspectos da sociedade. A gente tem hierarquia dentro de uma sala de aula, entre os professores e os alunos, né? Muitos locais enxergam isso de uma forma diferente, mas no amplo aspecto na sociedade nós temos. Nós temos hierarquias dentro do local de trabalho, né? Aquele cargo de diretor, de supervisor, o de gerente, nós temos o vendedor, enfim. Os cargos mais altos que estão atrelados aos cargos de liderança e de alguma forma de superioridade. Como que você enxerga isso na sua vida? Aqui eu sinto que é um chamado, é uma inspiração até mesmo para você questionar na sua vida o que é liderar para você, o que é guiar um grupo de pessoas, o que é comandar um grupo, seja ele qual for. Você pode começar pensando isso, como que você lidera hoje dentro da sua família? Como que você guia hoje dentro da sua família? Quando a gente pensa em liderança, a gente fala sobre você, de alguma forma, transmitir valores. A gente fala sobre você transmitir valores, transmitir ensinamentos, aprendizados, né? Então, como que hoje na sua vida você vem transmitindo valores, ensinamentos e aprendizados? E como que esse papel de superioridade de alguma forma afeta o seu ego? Como que você enxerga as pessoas que estão em um local, nossa, meus dedos até estão em um local, em um patamar, em uma posição menor que a sua, ou abaixo da sua? Seja isso de que modo for. Por quê? Porque aqui cabe um outro questionamento também, que é mais profundo ainda. Quando a gente pensa sobre hierarquias, sobre níveis elevados em comparação a níveis mais baixos, seja esse qual for, a gente fala de diversos tipos. A gente fala sobre superioridade no que diz respeito às suas questões socioeconômicas, a gente fala sobre superioridade no que diz respeito à aparência física, a gente fala sobre superioridade no que diz respeito a conhecimento, no que diz respeito a valores, no que diz respeito à expansão de consciência. Então, aí você pode falar assim, nossa, mas como assim expansão de consciência? Aqui tem inclusive uma questão assim, por exemplo, quando a gente começa a trazer uma consciência diferente para a nossa vida, ou seja, a gente passa por um processo aí de despertar. Quando a gente passa por isso na nossa vida, eu até falei isso para um vídeo passado que foi do signo de câncer, né? A gente acha que a gente vai lidar com pessoas ao nosso redor que estão passando pela mesma coisa, ou seja, se você passa a enxergar algo que antes você não enxergava, então você acredita que de alguma forma as pessoas vão te acompanhar e nem sempre isso vai acontecer. E se essas pessoas não te acompanham, o ego humano, ele fala tão mais alto a ponto de você achar que essas pessoas são menos que você. E isso acontece. Isso acontece. E aí isso é algo, inclusive, egóico e errôneo do nosso ser. Por quê? Porque um patamar mais saudável é a gente trazer para nossa compreensão de que a gente pode ter despertado, mas não são todos. E aí até mesmo o nível de consciência das pessoas que não estão despertas é preciso que seja respeitado, porque cada um de nós temos o nosso processo, né? Mas isso pode acontecer. Ou seja, quando a gente fala do ego, a gente fala disso em termos literais, ou seja,
de alguma forma o ser humano se enxergar superior pelo seu nível socioeconômico, pelo seu nível de educação, de ensino, né, de graduação, seja aí um título na academia, né, de mestrado, doutorado, de graduação, seja na sua aparência, uma aparência de roupas, né, de marca, enfim. A gente fala desse nível de superioridade, mas a gente também fala da superioridade em questões mais singelas, que é essa mesma do nível de consciência que foi trazido. A gente pode falar sobre a liderança, como que é enxergada essa liderança em termos até mesmo, por exemplo, religiosos e espirituais, né? Como que é tratada as diferenças para com os demais. Enfim, num amplo aspecto, a gente tem essas mensagens. Profunda reflexão, profundos questionamentos para você levar para sua vida como que você enxerga o papel de liderança, principalmente daqueles que lideram uma comunidade ou até mesmo grupos pequenos, seja o próprio grupo da sua casa, da sua família. Como que você exerce o papel de liderança? Você tem respeitado as opiniões que são contrárias às suas? Você tem respeitado aqueles que pensam e que veem o mundo de uma forma diferente? Como que é isso para você? E como que você age na sua vida quando de alguma forma você é dado a você o poder nas suas mãos, e esse poder é simplesmente, às vezes, o fato de você ter uma hierarquia maior que outra pessoa. Então, aqui a gente fala sobre esses questionamentos. Vamos ver agora uma mensagem com o tarô para pessoas que se identificam com o primeiro raio. Aqui nós temos o Argonauta, a veemência, o pensamento com a imperatriz. Justamente, esse aspecto, muitas vezes, da gente, obviamente que aqui esse aspecto do pensamento com a veemência, eu lembro muito daquela frase assim, nem tudo que a gente pensa a gente fala, né? Principalmente se isso que a gente pensa gera um desconforto no outro, gera alguma questão errônea para com o outro, né? Um aspecto até mesmo de julgamento. Mas nessa perspectiva, eu vejo até mesmo como que dentro desse aspecto de liderança, como que você vem impondo os seus pensamentos? Como que você vem impondo quando você lidera, por exemplo? Quando você está em um cargo de hierarquia? Como que você impõe aquilo que você pensa para com as pessoas que estão numa posição mais baixa que a sua? Aqui eu tenho uma mensagem mais específica, tá? A imperatriz, pra mim, a gente tem no tarô como a imperatriz é aquela grande mãe. É aquela mãe que nutre, que ampara, que cuida, que educa. Aqui nós temos um questionamento pra você hoje, que é pai, que é mãe, né? Pra você hoje que tem esse papel dentro da sua comunidade, que no caso é o quê? A sua família. Como que você vem... Como que você sente que você vem passando os ensinamentos, aprendizados... Como que você vem liderando essas questões de ser pai, de ser mãe, essas posições na sua vida? Como que você vem passando isso para o seu filho ou para os seus filhos? Aqui, isso é muito pessoal, né? Mas aqui nós temos esse questionamento. O que você sente hoje que você vem passando para os seus filhos de ensinamento e de aprendizado? E como você vem passando isso? Porque nós temos diversas formas de passar ensinamentos e de ensinar e de educar. Aqui, se hoje você sente que esse passar os ensinamentos e os aprendizados que você precisa passar, como que você sente que você vem passando isso? Isso dentro de um aspecto de liderança. Aqui não tem, eu não tô trazendo nenhuma mensagem de certo e errado, tá, gente? Pra deixar bem claro. São alguns questionamentos que as mensagens estão trazendo. Aqui é um convite para você refletir como que você vem liderando na sua vida. E o que é liderança para você? O que é liderar para você na sua vida? O que é transmitir a valores? O que é transmitir valores? O que é transmitir conhecimento? O que é transmitir aquela questão de certo e errado na sua vida? E até mesmo nesse aspecto de educação para com os seus filhos,
Você educa os seus filhos, você passa os seus ensinamentos e os seus valores, mas se de alguma forma os seus filhos eles fazem de uma forma errônea, ou não errônea, mas diferente daquilo que você passou, como que você enxerga isso? O que significa isso para você? A partir do momento que os seus filhos, eles tomam um caminho diferente daquilo que foi passado, principalmente se essa questão que foi passada, ela envolve valores, e ela envolve questões até mesmo de certo e errado. E o seu filho, de alguma forma, ele vai em um rumo diferente daquilo que você passou como certo e errado. Como que você lida com isso na sua vida? Aqui nós temos esses questionamentos, tá? Essa mensagem é uma mensagem de muitos questionamentos, principalmente como que você vê a liderança na sua vida. Como que você vê aquelas pessoas que de alguma forma são menores que você? Na sua mente, na sua perspectiva. O que é ser menor para você? O que é ser superior e inferior para você? Você percebe aqui que nessa carta da veemência, essa pessoa ela tá sendo agressiva com essa, e essa aqui ela tá num grau de superioridade, e essa num grau de inferioridade. Então aqui nós temos questões muito profundas que envolvem o ego humano. Por isso, essas questões de questionamentos mesmo. Aqui nós temos um cavaleiro de paus. O imperador, que fala sobre liderança. Aqui nós temos, de fato, a energia de liderança, é o imperador. O imperador é aquele que lidera o seu... Ele está sentado no seu trono. Por quê? Porque, de alguma forma, ele tem as pessoas que, entre aspas, são subordinadas a ele. Enfim, aqui nós temos a imagem clara de uma liderança. E aqui nós temos também a imperatriz e o imperador. Então, aqui a gente também tem a figura paterna e materna, né? Que também tem esse aspecto de como que você passa... os valores para os seus filhos. E não somente para os seus filhos, mas, por exemplo, dentro de uma empresa. Como que você passa os seus valores, aliás, da empresa, os seus pensamentos para os outros. Um as de paus. Nossa, 2 vezes a imperatriz. Aqui eu posso estar me comunicando de fato com uma mãe, mas é só um detalhe, tá? É só um detalhe. Independente, a imperatriz, ela fala dessa pessoa que nutre, que ampara, que cuida. E nesse processo de nutrir, de amparar e de cuidar, como que você também, que fala sobre um aspecto de... Se a gente pensa na figura da mãe, a mãe é aquela que muitas vezes também lidera, né? Dentro de um lar, muitas vezes é essa que, através do amparo, do cuidado, da nutrição, ela está amparando, cuidando e nutrindo outros seres humanos, né? Dentro dessa perspectiva, como que você vem fazendo isso consigo? Nesse amparo e nesse cuidado? Como que também você vem liderando a sua própria vida? Como que nesse aspecto de liderar a sua vida, você vem equilibrando o seu lado masculino e o seu lado feminino, que todos nós temos isso dentro de nós, né? Essas energias. Mas numa ampla perspectiva, eu vejo que aqui você, de alguma forma, dentro desse aspecto de inspiração, você vem, dentro desse aspecto de questionamento sobre liderança, inclusive você vem recebendo inspiração para refletir sobre como que você enxerga o liderar. Questões muito profundas sobre valores que são passados dentro da sua comunidade, o que você enxerga sobre esse aspecto. Como que você enxerga a sua parte dentro dessa perspectiva e como que você enxerga as pessoas que estão ao seu redor que lideram também. Em quem você se espelha? Espelha? Em quem você se espelha na hora de liderar? Quem são as suas figuras de reflexo no que diz respeito, assim, poxa, até mesmo quando a gente pensa em figuras espirituais, né? Por exemplo, ao primeiro raio, nós temos aqui a presença de Moria e de Arcanjo Miguel, né? Arcanjo Miguel é aquele
protetor, é aquele que protege. E aqui a mensagem do El Moria fala sobre presença desperta. O universo está com você. Use um espaço, um local de proteção e amor. Dentro desse aspecto de liderança e até mesmo de em quem você se inspira para liderar, seja no mundo material, no mundo terreno, até mesmo no mundo espiritual, quais são os seus ideais de liderança? Você vem liderando com presença, com diplomacia e com amor ao mesmo tempo? Você vem, de fato, exercendo as reais... não é capacidade. As reais qualidades do seu raio, porque a qualidade do primeiro raio fala sobre a capacidade de você liderar com diplomacia, com força, com garra, com proteção e também com amor, porque está inserido dentro da chama trina, né? E com sabedoria e iluminação. Então, nós temos essas reflexões essa semana para vocês. Aqui a gente fala de questões muito profundas, aqui a gente não tem nada do que é certo e errado, a gente fala sobre reflexões importantes para você levar para sua vida, dentro do que você acredita, dentro dos seus próprios valores, da sua moral, dentro daquilo que inclusive fala também sobre as suas crenças, mas dentro dessas perspectivas, o que você sente que de alguma forma é importante você questionar, é importante você, para sua evolução e para melhoria da sua presença na sua comunidade, né, para que você também possa se melhorar e isso refletindo nos que estão à sua volta. Aqui a gente fala de questões muito profundas, de questionamentos. E mais uma vez, né, não tem um certo e errado, a gente só fala sobre a importância de você questionar e trazer para sua consciência e reflexão o que você considera como representatividade e liderança na sua vida. Bom, é isso, eu desejo que de alguma forma tenha te ajudado. E você pode se conectar com o seu raio toda terça-feira, né, que é a energia que ele é mais predominante. E nós nos vemos. Um grande abraço!